Glória a Deus, que bênção, meus irmãos, que momento precioso para a nossa alma. Como é bom poder adorar, sentir a presença do nosso Deus enquanto louvamos e adoramos e engrandecemos o nome do nosso Deus. Meus queridos, quero convidar os irmãos para lermos juntos Hebreus capítulo 4, 11. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 4, 11. Também vai estar aqui. Meus irmãos, enquanto vocês procuram, enquanto nós nos preparamos para lermos o texto que vai ser pregado agora, deixa eu dar um reforço aqui no que a Júlia e a Sara já falaram aqui no início, no nosso Se Liga IBC. Final de semana, os nossos jovens vão estar à frente de uma programação, um congresso. Meus irmãos, vamos valorizar, vamos apoiar, vamos estar presentes, vamos dar força para a nossa juventude. Quero pedir que os irmãos venham, que os irmãos orem, que os irmãos estejam dando força, dando apoio à nossa juventude. É um congresso que eu acho que a gente tem muito tempo que a gente não tem os nossos jovens à frente da programação. Domingo eles vão estar à frente de toda a programação. Às vezes é tão fácil a gente apoiar congressos de outros ministérios, tão fácil a gente apoiar congressos online que a gente participa. Às vezes a gente tem aqui dentro da igreja e a gente dá as costas, a gente não dá apoio. Às vezes a gente vai em congressos nas outras igrejas e tem congresso sendo dirigido pela nossa igreja e membros da igreja dão as costas. Eu quero te convidar, vamos dar uma força para a nossa juventude. Eles vão estar à frente da nossa programação. Nós devemos apoiar e devemos estar ali ouvindo, recebendo aquilo que os nossos jovens estão preparando já para nós. Amém? Quero a presença da igreja aqui, meus irmãos. Vamos dar apoio a essa juventude. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do 11 até o final do 4, tá bom? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oremos. Pai, mais uma vez nós nos achegamos a Ti através da oração. Senhor, neste momento eu quero pedir a bênção, favor do Senhor, na pregação da Tua palavra, neste instante, que o mesmo Espírito que tem conduzido a Tua igreja, o mesmo Deus que formou a igreja, o mesmo Espírito que justifica a igreja, que sela a igreja, possa ser o Espírito que esteja trabalhando em cada coração neste momento. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, é de conhecimento de muitos que a epístola aos Hebreus, ela tem como um propósito, um deles, é mostrar, talvez o principal, a supremacia de Jesus, a grandeza de Jesus,
a soberania de Jesus acima dos anjos, e ele começa falando logo no início do capítulo 1, 2 também. Jesus é superior a Moisés, no capítulo 3, e depois a epístola se desenvolve mostrando a supremacia, a grandeza de Jesus sobre todo o sistema judaico, sobre tudo que é de cerimonialismo no judaísmo. Jesus é acima do judaísmo e das suas cerimônias e tudo aquilo que elas representam. Jesus é soberano sobre todas as coisas e ele se tornou o sumo sacerdote celestial, a maior autoridade que existe em todo o universo. Jesus é soberano, é Senhor de todas as coisas. E nessa parte do capítulo 4, todo o capítulo 4 que eu li, segunda metade, está falando de algo especial. Está falando sobre o perigo da apostasia, sobre o perigo de abandonarmos a fé em Jesus, porque era isso que os hebreus estavam enfrentando. Esses judeus dispersos devido à perseguição, eles estavam abandonando a fé, voltando para os sistemas antigos, e aí o escritor ele vai trabalhar isso, que Jesus é superior a tudo isso, e eles estavam caindo da fé, regressando da fé, eles estavam se apostatando. A apostasia é isso, é abandonar a fé verdadeira em Jesus. E então nessa parte ele dá como exemplo os judeus do deserto, e todo o capítulo 4, mas nós lemos aqui sobre o cuidado para que nós não caiamos no mesmo exemplo de desobediência como os judeus do deserto, os judeus da travessia. Aqueles judeus da travessia, eles são exemplos para a igreja. Então o escritor aqui, ele fala para a igreja, ele fala para os crentes, dizendo que há um descanso, um repouso, dizendo que há o céu, a espera da igreja. O repouso aqui, o descanso, é a salvação eterna dos salvos, da igreja, daqueles que creem em Jesus, e que permanecessem firmes, que não abandonassem, porque o que está à espera dos salvos é algo extraordinário, é o céu, é o descanso, é o repouso. Portanto, meus irmãos, nesses minutinhos eu quero falar sobre isso, em cima desse texto, sobre permanecer firme nas promessas que Deus tem feito a nós. Porque o exemplo que ele dá aos judeus do deserto, aquela geração do deserto, ela é perfeita para nós. Nós podemos nos comparar com aqueles judeus. Aqueles judeus, eles foram privilegiados, como nós somos. Por que aqueles judeus foram privilegiados? Porque eles são muito parecidos com a igreja, porque eles foram tirados da escravidão do Egito, e geralmente a gente faz essa analogia, dizendo que Jesus nos salvou e nos tirou do Egito, que é o mundo. Nós somos resgatados da escravidão do mundo e do pecado, e agora nós estamos na Canaã celestial, já em Cristo Jesus. Eles foram privilegiados porque eles viram milagres, e nós somos privilegiados mesmo, que nós somos o milagre. Nós somos o milagre da regeneração e não a maior. Nós somos o milagre de recebermos o Espírito Santo. Naquela época, Moisés recebia, os profetas recebiam, o povo ficava na dependência. E hoje nós somos a promessa do Antigo Testamento, de que nós somos a geração que recebeu o Espírito, toda a carne receberia, ou seja, toda a igreja receberia. Nós somos privilegiados porque nós, além de vermos milagres em nome de Jesus, nós somos o milagre da salvação. Eles foram privilegiados porque, meus irmãos, eles foram tirados da escravidão e eles chegariam na Canaã celestial, numa terra da herança, na posse, uma terra que manava leite e mel. Em 40 dias eles atravessariam
mas eles fracassaram nessa travessia. E aí está a comparação, porque aqueles judeus, eles foram indolentes, eles foram incrédulos, eles foram rebeldes, eles caíram em suas carnalidades, nas suas obstinações, ou seja, dureza do coração. Os corações deles se tornaram obstinados e endurecidos. Então a igreja, nós somos advertidos para que não caiamos no mesmo exemplo de desobediência. Olha que chamada tão forte para nós. Igreja, não caiamos no mesmo exemplo de desobediência dos judeus da travessia. É essa a mensagem principal dessa passagem da Bíblia. Porque, meus irmãos, a mensagem é que há um descanso preparado para os salvos. Nós temos uma promessa feita por Deus, a promessa da salvação eterna, que vai ser plena, absoluta. Nós hoje somos salvos aqui quando aceitamos Jesus, mas essa salvação ainda está para ser manifestada de uma forma total, completa, absoluta, plena. E, como diz, e nós cantamos o texto da Bíblia que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para os salvos é algo, meus irmãos, extraordinário. A salvação é a coisa mais elevada que Deus preparou para o ser humano, é a sua salvação. Não existe nada maior da parte de Deus do que a salvação preparada por Ele. Não existe privilégio maior que Deus possa dar ao ser humano, senão a salvação que há em Cristo Jesus. É grandioso demais. Jesus falou que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E olha, você e eu somos os escolhidos, você é um escolhido de Deus. Muitos são chamados, Jesus falou isso, Mateus 22:14, mas poucos são os escolhidos, porque a salvação é pensada pelo Espírito Santo. O Senhor vai chamando, olha que privilégio, você foi sacado por Deus do mundo das trevas, para ser um desses escolhidos a morar no céu, como muitos no Antigo Testamento. E nós somos. Jesus também falou que o caminho da salvação é estreito e a porta é apertada. São poucos os que entram por ela. Mateus capítulo 7, versículo 14. Mas o caminho da perdição é um caminho largo. A porta é uma porta grandiosa. E são a multidão que vai. Mas a salvação, Jesus falou, é um caminho muito apertado, é um caminho estreito, a porta é apertadinha, não dá para entrar nessa porta de qualquer jeito, mas nós somos chamados para esse caminho apertado da salvação, e essa porta estreita da salvação, nós somos os chamados para isso, meus irmãos. Que privilégio, o Senhor nos nomeou, o Senhor nos chamou, para essa grandiosidade, essa é a promessa celestial. Nós somos alvos de uma promessa celestial. Nós não podemos nunca nos esquecermos disso. Nenhum momento da nossa vida, sabe por quê? Porque há um perigo de nós também olharmos para o mundo novamente, nos apaixonarmos pelo mundo novamente, pelos sistemas do mundo e nos agarrarmos de uma forma exacerbada a este mundo e queremos ganhar este mundo. Nós não somos mais daqui. Nós somos cidadãos dos céus, ainda que estejamos passando por aqui. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que nossos olhos têm que estar fitos no céu. Aliás, é esse autor mesmo que fala que devemos estar com os nossos olhos no alvo, firmados em Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2, mirando os céus, dia a dia, meus irmãos. Porque no momento nós estamos no mundo, o mundo é sedutor, o mundo ele é como uma correnteza, que arrasta
Se nós pararmos de dar braçadas, contrário à maré deste mundo, a gente é arrastado. Mas nós não podemos perder o céu como nosso alvo. Nós não podemos ficar mirando continuamente a vocação de Deus celestial. Porque no momento em que nós fizermos isto, nós corremos um risco, como aqueles correram, e muitos fracassaram. O crente ele não pode perder o céu de sua vista e se apegar a este mundo transitório de maneira exagerada, porque senão vai embaçar a nossa vocação celestial. Há muitos que nesse momento possam estar passando esse momento de embaçamento da sua alma, porque está preso novamente nos valores que tem deixado a sua alma distante, não tem contemplado, não tem pensado que Jesus pagou o preço para a salvação da nossa alma e para algo extraordinário, que é o céu. Ah, meus irmãos, que coisa preciosa. No primeiro verso do capítulo 4, prestem atenção que ele fala o seguinte, olha: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda permanecer que algum de vós tenha falhado. Cuidado para que nenhum da igreja falhe. Tenhamos temor disso. Então nós não podemos jamais, meus irmãos, esquecer. Precisamos ter cuidado, como diz esse texto. É interessante que o Hebreus, o escritor, muitos acham que Paulo, mas outros não, mas um autor desconhecido para o senso comum talvez, tenha comparado a salvação como o ato da criação de Deus. E é exatamente essa comparação também que ele fala, que Deus trabalhou e criou em 6 dias, descansou no 7º. E assim também é a salvação. Ele comparando a salvação ou o tempo da igreja, que esses 2000 anos, digamos assim, da igreja, como o tempo da criação, os 6. Nós estamos enfrentando os 6 dias. Mas então, quando a igreja for levada, quando houver o arrebatamento, ou quando cessar o tempo da igreja aqui na terra, na segunda vinda, no arrebatamento, ou quando a igreja for tirada daqui da terra, esse é o 7º dia, é o tempo diferente, é o tempo do reino agora. Estaremos num reino absoluto e um reino celestial. Mas nesse capítulo 1 que nós lemos, meus irmãos, é uma promessa deixada para um descanso eterno. Mas esse descanso, para muitos que não compreendem bem a palavra de Deus, acha que é o sono. Não é um sono. O céu é dinâmico, o céu é trabalho, o céu é atividade, o céu é plenitude. Imagina todos os momentos bons que nós temos aqui na terra: praia, montanhas, passeios, família, comida, churrasco. Imagina tudo que você acha de mais precioso. O céu é extraordinariamente, muito maior do que tudo aquilo que a gente possa imaginar. Então há uma promessa feita, assinada, registrada por Deus sobre a nossa salvação. Mas essa salvação, ela não é incondicional. O escritor aos Hebreus, ele fala que ela está condicionada à obediência. A promessa já foi feita, mas essa promessa não admite que nós tenhamos falhado, como diz aqui no verso 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda permanecer que algum de vós tenha falhado. O chamado de Deus, a promessa de Deus não contempla a desobediência. Por isso que o capítulo todo está falando sobre isso. Cuidado com o coração desobediente. Então a condição é a obediência do salvo, é confiança do salvo nas promessas do Senhor.
nosso Deus, meus irmãos. Então, nós não podemos deixar de confiar no chamado, na vocação e na promessa de Deus. Esse é um resumo. Porque o que o inimigo deseja é que entre um pingo da dúvida no coração. Será que o céu existe mesmo? Será que essa história não é história de religiosos? Será que existe o céu mesmo? E se não houver? Nós não podemos, meus irmãos, deixar que os nossos corações se embaraçem com dúvidas sobre essa promessa da salvação, do descanso, da eternidade. É exatamente isso, essa promessa, ela foi feita por Deus e nós não podemos perder o foco de maneira nenhuma das promessas do Senhor. Por isso que o verso 11 que nós lemos, eu retorno a ele, a primeira palavra usada aqui no escritor é esforcemo-nos. Meus irmãos, antes do repouso eterno, antes da Canaã celestial, existe trabalho. Antes do descanso tem trabalho. Deus trabalhou 6 dias para descansar o sétimo. A analogia é essa daqui. Nós estamos aqui e precisamos nos esforçar ainda. Precisamos, a salvação da nossa alma, ela exige de nós concentração, foco, dedicação, esforço. Essa palavra é labuta. Precisamos, meus irmãos, estar labutando e confiando constantemente. Por isso que ela não é condicional, porque ela depende. Entendam, não é essa dependência, né, que Deus não seja absoluto, Deus não seja Deus, não. Mas exige do ser humano, como diz esse texto aqui, esse esforço. Isso faz parte do salvo, o verdadeiro salvo. A promessa não admite que o salvo seja indolente como os outros. Lá no deserto, nós não podemos perder o alvo da promessa de Deus. Não deixa sair do seu coração. Esforcemo-nos. O verso 2, voltemos aí para o 2, diz assim, ó: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Eles foram pregadas boas novas para eles, a nós também. Os judeus, na época de Moisés, ele compara aqui como foi pregada as boas novas para ele, porque a rocha era Cristo. Mas nós já temos Jesus, a rocha eterna. Eles fracassaram porque eles não tiveram essa confiança, eles não se esforçaram a confiar, eles eram preguiçosos na sua caminhada. Eles não eram firmes até o fim. A salvação, meus irmãos, o esforço, a labuta, significa o seguinte: permanecer labutando e firme até o fim. Não sejamos aquilo que Paulo falou aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Para muitos crentes, para muitos daquela igreja. Olha o que Paulo disse. Primeira, tá? Tessalonicenses 5, 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Muitos dormiram, muitos, e dentro da igreja, muitos das noivas, das virgens, pegaram no sono. Paulo fala, não durmamos, vigiemos. O escritor aqui aos Hebreus fala, nos esforcemos, meus irmãos, para entrar naquele descanso, nos esforcemos para entrar no céu, na presença do nosso Deus. Nós não podemos ser uma geração esmorecida e fracassada. Nós precisamos manter firmes até o fim. A geração do deserto fracassou. A igreja, ela não pode fracassar, porque a promessa dela também está fundamentada no verso 12, na palavra que é viva e eficaz, cortante, penetrante, e ela é poderosa. Essa promessa, ela está sobre a palavra viva, é viva e eficaz. Meus irmãos, essa palavra que foi feita a promessa, é uma palavra que não é uma letra morta. A Bíblia não é letra morta.
É letra morta para quem a tem como morta. Ela é morta para quem não crê. Eu trabalhei no presídio lá no Rio. Teve um dia que eu estava na guarita, na parte externa, na madrugada. E eu vi um negócio caindo da cela do preso, lá em cima. O presídio que eu trabalhava era um prédio. E do último andar tinha um lixão embaixo, e eu numa guarita lá, eu vi caindo como se fosse uma capa. E aí eu desci da guarita e fui lá olhar, dar uma olhada o que era aquilo. De repente, sabe aquele livro, aquela bíbliazinha do Novo Testamento, Salmos e Provérbios, dos Gideões, azulzinha? Eu vi que ela tinha caído, mas tinha caído só a capa. Imagina o que os presos fizeram com a folhinha. Imagina. O que eles fizeram com a folhinha fina? Fumaram, né? Para muitos que não creem, podem fazer do papel como coisa vã, inútil. Mas essa palavra aqui é a palavra viva de Deus. Ela é viva, ela não é morta. Pode acabar. Eu tenho um monte de Bíblia destruída lá em casa. Mas para mim é viva. É a palavra poderosa de Deus. A palavra de Deus, ela não é morta, ela não está presa aqui nesse papel. É a palavra viva. E ela é dada pelo Espírito e vivificada pelo Espírito. Quem não tem o Espírito não sabe o que é isso. Mas a palavra que sai da boca de Jesus é a palavra criadora e eterna. Jesus falou, é Espírito e vida. Essa palavra, ela é eterna. Ela é sempre presente. Ela é atemporal. Ela não está presa no passado. E ela não depende do futuro que ainda não chegou. Ela é sempre viva. Ela é eficaz. Quando se fala de eficácia, se fala de resultados, de poder. Ela é cortante, ela é penetrante, ela é a única capaz de dividir a alma do espírito. Algo humanamente, matematicamente, psicologicamente impossível, mas a Bíblia é capaz de discernir o que é alma, o que é espírito, e a única que pode é a palavra de Deus. Ela é apta para discernir o interior do ser humano, na verdade, para dizer o que está na mais profundeza, no mais profundo do âmago do coração humano. Essa palavra vai lá, vai dentro, porque ela é a palavra viva, é a palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós confirmamos a nossa salvação diariamente, quando nós confiamos na promessa, crendo na palavra, os nossos olhos fitos na palavra, os nossos olhos, se estiverem fitos na palavra, fitos na palavra, os nossos olhos estarão fitos, olha aí como é que chama esqueci também, estão fitos em Jesus. Nós não podemos, meus irmãos, também perder de foco a palavra. Sabe o que o diabo mais deseja? É tirar os salvos, o homem, a mulher, do foco da palavra. É tirar os nossos olhos do alvo. O diabo sempre fez isso, desde o primeiro casal. É tirar a promessa da palavra de Deus do coração e jogar dúvida. O diabo fez isso na igreja primitiva e tentou destruir a igreja primitiva com heresias devastadoras, destruidoras, em cima de quê? Da palavra, confundindo, trazendo confusão na mente de muitos salvos, de muitos da igreja, a respeito da palavra. Na Idade Média, Satanás tentou destruir a igreja, tirando a Bíblia do homem, da mulher comum, da leitura, ocultando a Bíblia do coração do homem. Na Idade Moderna, o diabo tentou destruir a igreja
com as suas filosofias, desde o iluminismo e outras revoluções que vieram, até o liberalismo teológico, que era uma maneira de interpretar a Bíblia filosoficamente, só à luz da razão e da imaginação intelectual do ser humano. Tudo tentativa do maligno de tirar o homem do foco da palavra de Deus. O diabo odeia a Bíblia. E se uma pessoa não gosta da Bíblia, tem algo em comum com ela e Satanás, entre ela e Satanás, porque Satanás não gosta. Tem pessoas que falam, eu odeio a Bíblia. Quem odeia a Bíblia tem algo muito em comum com o diabo, porque o diabo odeia a Bíblia. Se alguém não ler a palavra de Deus, tem algo em comum, porque é isso que o diabo quer, que não leiamos a palavra de Deus. Se uma pessoa não se relaciona com a palavra de Deus, tem algo em comum com o maligno, porque o diabo ele tenta o tempo todo nos tirar do relacionamento com a palavra de Deus. Se alguém se esqueceu da palavra de Deus, está caindo no jogo, porque é exatamente isso que o diabo luta o tempo todo, desde quando Deus falou a Adão e Eva. E o diabo falou, foi assim que Deus disse. Não foi bem assim. O diabo sabe, meus irmãos, que se ele desfocar os olhos do crente na palavra de Deus, da palavra de Deus, ele consegue muito espaço. Nós precisamos, meus irmãos, nos relacionar constantemente com a palavra do Senhor, porque ela é o poder de Deus. Quando nós assim fazemos, nós estaremos novamente sendo restaurados pelo poder do nosso Deus. Como é maravilhoso vermos crentes que leem, que meditam, que gostam, que amam, que praticam, que vivem a palavra de Deus. Não tem coisa mais preciosa. Nós podemos deixar de ser uma igreja popular, podemos deixar de ser uma igreja, e eu digo até diferente de sermos uma igreja populistas, porque o que muitas igrejas têm sido são populistas mesmo, e arrebanhar, preocupadas com a multidão. Nós podemos de ser uma igreja da moda, nós podemos deixar de ser uma igreja que agrade a muitos, que não seja uma igreja com todo o modernismo que a geração de hoje procura. Podemos deixar de ser uma igreja que não agrade a muitas pessoas, mas uma coisa que nós não podemos deixar nunca de ser, é uma igreja que crê, que amam e que pregam a palavra do Senhor. Isso jamais. A igreja tem que estar firmada na verdade, na palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ainda é para você? Essa palavra ainda é a luz, você está sendo guiado nessas trevas desse mundo. Imagina como o mundo, como a Bíblia fala, em trevas. E a Bíblia é como uma lanterna. Hoje nós temos luzes assim. Mas a lamparina, a lanterna, a Bíblia é como essa lâmpada para os nossos pés. E a luz para as nossas veredas, para o nosso caminho. Salmo 119, 105, verso conhecido. Oh, como amo a tua lei, ela é todo o meu prazer. 109 e 117, 77. Jesus falou, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia, sendo lida com o coração, ela está testificando, é o Espírito de Jesus falando ao nosso espírito, é um diálogo, um relacionamento do Espírito de Cristo conosco. E coisa preciosa. Meus irmãos, nós não podemos deixar jamais de viver segundo a palavra e a promessa do Senhor. Concluindo,
O descanso prometido, meus irmãos, é a obediência à palavra. O exemplo de desobediência é a incredulidade. A prova da obediência na promessa é o esforço e a perseverança. E a confirmação da salvação está nesta palavra que é viva e eficaz. E que nós precisamos estar submissos dia após dia, meditando, como diz o Salmo, dia após dia. Esse é o caminhar do crente. Eu quero finalizar mesmo com o verso 16, o último verso com os irmãos, que diz assim, olha, 4:16 de Hebreus. Nós precisamos de um conserto com a palavra do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, confiar naquilo que Jesus fez por nós. O 16 diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Quando esse escritor escreveu isso aqui, para alguns, ele olhava para os reinos e impérios que haviam no mundo e viam que era impossível quase um vassalo, um homem comum, se chegar diante de um rei, entrar nas portas de um palácio e chegar lá, eu vou ali conversar com o rei. Não. Mas o que Deus fez por nós é algo tão extraordinário que nós podemos nos achegar ao trono da graça. Ao trono da graça, meus irmãos, que privilégio, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro na ocasião oportuna. Nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós vivemos ainda na carne, nós ainda vivemos no mundo, nós temos uma natureza humana tão viciosa, tão sujeita ao fracasso. Mas a palavra do Senhor nos garante algo tão precioso, de nos achegarmos confiadamente ao seu trono. Olha quanta promessa, nós temos o céu garantido em Cristo. Mas nós podemos nos achegar ao trono da graça, é diário, porque a misericórdia do Senhor se renova dia após dia. Você está fraco, eu estou fraco, a igreja está fraca, a nossa caminhada é fraca, mas nós podemos nos achegar continuamente ao trono da sua graça, com um coração sincero. Meus irmãos, é isso que eu quero para a minha vida hoje, é isso que eu desejo para o meu coração hoje. Às vezes a gente passa uma semana com o coração um turbilhão. Lembra quando eu preguei sobre a tempestade? Às vezes a tempestade está aqui dentro. Às vezes o nosso mar é aqui, o mar está revolto. E Jesus acalma essa tempestade. Jesus acalma o turbilhão da nossa alma. Nós devemos nos achegar diante do seu trono da graça para alcançarmos o socorro no tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno. Ainda estamos aqui. E o Senhor é bondoso e é misericordioso. Como é que está o seu coração? Está fraco? Como é que está a sua caminhada? Está fraco? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Está meio embaçado? Hoje o Senhor nos convida. E eu quero terminar, meus irmãos, orando, me prostrando, e eu te convido a nos prostrarmos diante do Senhor, confiando confiadamente na sua graça. Tu deseja isso? Eu desejo isso de todo o meu coração. Vamos ser renovados na presença do nosso Deus? Louvado seja o nome dEle. Pai querido, Pai amado, louvado seja teu nome, Senhor. Nós estamos derramados diante da tua presença, nós estamos prostrados diante de ti. As tuas promessas são grandiosas, nosso Deus. O Senhor empenhou toda a tua palavra. O Senhor empenhou toda a tua obra por nós. Deixou o teu Espírito como selo, como penhor.
como garantia das promessas santas do Senhor. Ah, meu Deus, quantas vezes nós caímos, fracassamos, deixamos de olhar para o alvo maior e único que é Jesus. Quantas vezes nós paramos na nossa trajetória, na nossa caminhada. Quantas vezes nós desprezamos a Tua palavra. Ó Senhor, desembaraça os nossos olhos. Nós estamos diante do trono, como o Senhor nos convida nesta noite, segundo a Tua palavra. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para encontrarmos misericórdia. Eu estou diante do Teu trono da graça. Eu desejo a Tua misericórdia sobre mim, o Teu socorro. Meu Deus e meu Pai, renova a igreja, restaura os corações, atrai-nos novamente, faça-nos amar a Tua palavra, a desejarmos a Tua palavra, a vivermos e andarmos segundo ela, Pai. Leva o Teu povo novamente a Ti, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Restaura corações nesta noite, pessoas que estão endurecidas, adormecidas, engessadas, não sentem mais paixão, prazer, desejo, vontade, mas restaura neste momento. Traz um avivamento em cada coração, Deus. Aviva-nos segundo a Tua palavra, no poder que há em Jesus. Esta é a minha oração, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.